Boa noite, estamos aqui fazendo a live de segunda na terça-feira. Não tivemos como fazer ontem, eu não tive como fazer ontem, né? E resolvi fazer hoje porque eu precisava não, porque é importante para mim falar sobre esse tema que é a carta de Bert Hellinger para a mãe dele. No Dia das Mães, que foi no último domingo, quem é da área de terapia deve ter visto muito essa carta, né? Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais de uma forma geral, essa carta apareceu. Mesmo a gente que conhecia ela, que já tinha tido algum contato, teve mais uma vez por conta da data. E vamos aqui convidar alguém, mais alguém, para vir com a gente escutar um pouco. Vai ser uma live pequena, só para a gente fazer uma meditação e dormir legal e refletir um pouco sobre a mãe, sobre essa carta de Bert Hellinger. Aliás, é refletir sobre nós, sobre as nossas expectativas em relação às nossas mães. É uma carta muito bonita que fala da experiência de Bert Hellinger com a constelação, né? Ele constelando o fato de ter uma dor em relação à mãe. Ele reflete aos 92 anos que ele ainda estava na criança, se sentindo pouco amado pela mãe, sentindo uma tristeza profunda ali. E quando ele foi verificar aquilo, ainda era sobre a criança, porque ele achava que a mãe não o amava tanto como amava o irmão. Então, até o Bert Hellinger, né? Até ele, o criador das constelações, um homem que foi padre, que conheceu histórias incríveis de vidas, de várias vidas, constelando, criando a constelação. E ainda, quase um homem de 100 anos, né, caminhando para o centenário, sentia a falta, a lacuna daquilo que ele achava que a mãe tinha deixado de dar para ele. E ninguém está ileso, ninguém está livre de ainda estar preso a uma situação dessa. Nós vivemos muito ainda em nossas crianças, né? Essa semana eu fiz uma sessão de crenças com uma coach e eu caí lá na criança. Já tinha feito antes, trabalho com ela, eu faço acompanhamento com ela desde o ano passado e a princípio eu tinha chegado na adolescente de 13 anos e depois agora eu consegui perceber que na verdade eu ainda estava muito lá atrás em relação à idade. Era tipo 5, 6 anos ainda, criança, bem criança mesmo, ferida. Oi Murilo, boa noite. Era a criança ferida. A criança ferida. Não era nem a adolescente, como eu pensei a princípio. E a gente, às vezes, é assim. Quando a gente vai fazer uma constelação, né, o processo de alguns tipos de outras terapias também, que não só a constelação, é como se fosse uma cebola e a gente vai tirando as cascas, né? Em um primeiro momento você vai, tira aquela primeira camada, aí depois você vai descascando a cebola, vai tirando por partes e devagar você vai chegando à verdade absoluta e às vezes você nem sente que chegou na verdade absoluta, mas a constelação, ela de fato coloca uma lupa. Oi, querido Judenilson Lino, bem-vindo.
Então a constelação ela coloca a lupa sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre os nossos problemas. E às vezes eles são simples de ser resolvidos, mas a gente a vida toda alimentou ali algo que a gente dá um tamanho que de fato ele talvez não tenha. Quando você coloca a lupa da constelação e você olha para o outro ângulo, aí você vai percebendo que não era bem assim, era só isso. Ou eu precisava olhar só dessa maneira e a vida inteira eu olhei de outro jeito. E não precisa se sentir culpado ou culpada, não precisa se sentir mal porque não conseguiu olhar do jeito que tinha que ser visto. Porque tudo é processo. Se você não tinha maturidade suficiente para enxergar de outra maneira, tá tudo bem do jeito que você estava vendo. Então, o Bert Hellinger, aos 92 anos, reflete ainda sobre a dor de se sentir pouco amado pela mãe. E a sua esposa, Sophie Hellinger, né, que hoje é que dá continuidade ao trabalho das constelações aí pelo mundo, chamou e disse: vem cá, vamos constelar isso. E foi constelado. E essa carta, uma carta que ele escreve para a mãe, né, aos 92 anos, depois que ele entende que tinha a ver com ele tudo aquilo e não com ela. É exatamente como a gente, por isso que a constelação usa muito as 4 frases do Ho Oponopono, porque é tudo sobre nós. O que o outro fez foi naquele momento e ele fez naquele momento. A gente que se sente vítima é que carrega o fardozinho que a gente idealiza para a vida toda. A outra pessoa às vezes tinha uma intenção e a ação é totalmente diferente da intenção. A intenção dela é uma, mas quando chega em mim, me provoca uma sensação totalmente diferente daquilo que ela tinha a intenção de fazer. Então a carta de Bert Hellinger começa assim: querida mãe, e a proposta é que você pense em construir, se você achar necessário, uma carta à sua mãe. O Bert Hellinger possivelmente, aos 92 anos, a mãe dele já não estava mais viva, mas ele fez a carta. Porque é muito mais sobre nós do que sobre o outro. É muito mais sobre eu do que sobre o outro. Mãe, você é uma mulher comum, assim como milhares de mulheres. Amo você assim, como mulher comum. Como mulher comum, você encontrou meu pai. Ele também é comum, um homem comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se. Isto também é comum. E se amaram como homem e mulher, profundamente. Fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês. Vivo, pois vocês me amaram muito comum. Agora deixa eu só silenciar aqui o celular para ele não ficar atrapalhando a live. Então, quando Bert Hellinger fala, né, nesse primeiro momento sobre você é uma mulher comum e encontrou meu pai, um homem também comum, fizeram coisas comuns, namoraram, casaram, coisas comuns a milhares e milhares e milhares de outras pessoas, comuns como milhares e milhares e milhares de outras pessoas. O que quer dizer com isso? É que no geral a gente idealiza que as pessoas do nosso entorno sejam especiais
além, acima do que elas podem ser. Eu sempre digo aqui, quando estou falando de constelação, e até em outros momentos, que ninguém dá o que não tem. Mas enquanto filho, enquanto namorado, enquanto esposa ou esposo, nós às vezes esperamos que o outro seja excepcional, que ele seja acima das minhas expectativas ou que ele seja extraordinário. E na verdade, você, todos somos pessoas comuns. E não precisamos criar essas expectativas, às vezes doentia em relação ao outro, que ele não vai poder dar aquilo que ele não tem. E ele não vai poder se transformar naquilo que ele não é para me agradar ou para te agradar. E ele continua. Esperaram por mim durante 9 meses, com esperanças e aflições, perguntando-se coisas, perguntando se as coisas caminhavam bem para vocês e para mim. Sim, querida mamãe, então você me pariu com dores e tormentos, assim como outras mães têm os seus filhos. E então eu estava aqui. Vocês olharam para mim, se olharam, estranharam e perguntaram: é o nosso filho? E disseram sim para mim. Sim, este é o nosso filho. Você é nosso filho e nós somos seus pais. Tomamos você como nosso filho. Então me deram um nome através do qual me chamam. Deram-me o seu nome e disseram a todos: este é o nosso filho, pertence a nós. Vocês nutriram, educaram e cuidaram de mim durante muitos anos. Sempre pensaram em mim, preocupavam-se e questionavam-se sobre minhas necessidades. Deram-me muito. Aí Bert Helling reconhece tudo o que foi feito, né? Primeiro eles têm o impacto de estarem esperando uma criança. Depois ele fala que a mãe pariu, como todas as outras mulheres, muitas outras mulheres parem, né, com dores, tormentos. E ele fala de tudo que ele recebeu, né? Educação, cuidado, durante muitos anos. Que eles deram muito, porque pai e mãe sempre dão muito. Primeiro porque dá o primordial, o essencial, que é a vida, né? Aí ele continua dizendo assim: os outros, assim como eu, também às vezes dizem que vocês tinham falhas. Muitos filhos às vezes dizem que as mães têm falha. Aline, bem-vinda! Que não eram perfeitos e que deveriam ter sido diferentes. Mas assim, da forma que vocês foram, foram certos para mim. Somente por terem sido da forma que foram, tornei-me quem sou. Para mim, tudo estava certo. Eu lhe agradeço, querida mãe. Eu lhe agradeço, querido pai. Manu, linda, bem-vinda. Eu estou lendo a carta do Bert Helling para a mãe dele, viu? Depois eu vou meditar e eu vou meditar com a leitura dessa carta com vocês. E aí ele fala: agora, o mais importante. Liberto você, querida mãe, de todas as minhas expectativas e exigências, que superam o que poderia esperar de uma mulher comum. Recebi o suficiente
e já basta. Obrigada. Libero você, querido Pai, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de um homem comum. Eu lhe agradeço. O Bert Helling escreve essa carta para a mãe dele, para quem chegou agora, em um momento que ele, aos 92 anos, o Bert Hellinger foi quem criou as constelações familiares. E aos 92 anos, ele ainda se pegou entristecido, pensando no amor que ele achava que não tinha recebido da mãe. Ele sentia que era menos amado do que o irmão. E isso o deixava triste. Ainda aos 92 anos, tendo criado as constelações familiares, tendo feito inúmeros atendimentos, tendo formado uma numerosidade de pessoas como consteladores. E ainda assim, aos 92 anos, esse homem sentia a dor da criança. E nesse momento a sua esposa o chama para fazer a constelação. E ele enxerga que tudo tinha a ver com ele, com as dores dele, e nada com a mãe. E aí ele escreve essa carta tão maravilhosa, falando de que tudo foi como tinha que ser, honrando, dando lugar à mãe, ao pai, reconhecendo tudo que recebeu da mãe e do pai, e aceitando-os como eles são. No geral, o que a gente vê nos processos de constelações são pessoas feridas, e muitas delas feridas desde a infância, e trazem para a sua vida todas essas dores. O que acontece com a maioria das mulheres, né? Eu trabalho normalmente mais com mulheres, mas eu atendo homens também. Mas a maioria das mulheres, quando elas chegam com as preocupações da vida delas, normalmente elas começam a ficar preocupadas porque elas começam a perceber que os processos estão se reproduzindo pelas filhas. E é assim, na verdade, né? São processos que às vezes acompanham gerações, que vêm da nossa ancestralidade. Por isso, a constelação familiar, ela não é uma mágica, né? O Bert Hellinger mesmo dizia, não é um processo mágico. É um processo que te dá a oportunidade de olhar a sua vida e de ressignificar histórias. Você vai ter a oportunidade, se você quiser, de ver algo que aconteceu na sua vida de um outro jeito. Algumas pessoas chegam a constelações com um problema específico. E quando chega a hora de ressignificar, ela diz assim, já está tudo resolvido. Mas isso já passou. Porque às vezes olhar incomoda. E como eu já disse antes, a constelação ela coloca uma lupa. Você vai enxergar, né? É assim, por exemplo. Você tem isso aqui de bloqueio, de problema, que você acha que é a coisa... tá ali, tá no seu caminho, que te atrapalha, que você não vive bem no trabalho, nem em casa, ou enfim. E aí quando a constelação chega, você vai ver isso aqui, desse tamanho. Não é porque é pior do que o que você estava vendo, não. É porque você vai poder enxergar de uma forma mais ampla. Você vai conseguir perceber por que todo o caminho para que aquilo tivesse acontecido. E às vezes assusta. Quando a pessoa olha assim, aí a pessoa diz, não, isso já está resolvido. Isso já está resolvido. Eu atendi uma pessoa, né? A semana passada, eu constelei uma mulher, foi à distância, foi
e ela trazia as questões e na mesma hora ela já dizia que estava resolvida. E a gente não pode impor. Você tem que, às vezes você de alguma maneira, você consegue ir conduzindo, mas assim, você tem que deixar o cliente fica à vontade, né? E aí uma questão assim que ela ia quase deixando para lá, que ela disse que estava resolvido, mas aí veio uma fala, e aí eu fui ali, peguei, aproveitei aquela fala, e aí a gente ressignificou uma situação incrivelmente importante para ela. Ela me agradece até hoje, toda hora, todo dia ela me manda uma mensagem me agradecendo. Porque era uma situação de maternidade, né? Ela teve uma maternidade, ela teve uma gravidez interrompida, com um aborto espontâneo, um bebê com má formação. E normalmente os abortos, isso eu acho que é no mundo isso. Os abortos, eles não têm as pessoas tendem a esconder por vergonha, por medo, por conta da dor. Às vezes eles são espontâneos, às vezes eles são provocados, né? Mas na constelação pede-se para olhar para isso, porque é necessário dar lugar àquele ser, né? Existiu, fez parte, foi gerado. Houve uma concepção. A união entre marido e mulher deu origem, ainda que a formação física não fosse perfeita, existe além do físico. E ela se encantou com a possibilidade de olhar para isso de um jeito. Ela se sentiu tão feliz por ter reorganizado essa história, que é isso que o Bert Helling diz, não é uma mágica, mas você tem a oportunidade de olhar de novo para a sua história. E fez muito sentido para ela. E sempre faz muito sentido a constelação. Sempre faz muito sentido quando e é importante que a pessoa que está ali, que foi buscar, que ela de fato escolha fazer a constelação. Que não depende do terapeuta, apenas. Uma parte é do terapeuta, a outra parte é do constelado. Assim se dá nos processos com outras terapias. Eu hoje fiz um atendimento de reiki, foi lindo, 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 lindo. Eu enviei reiki para uma pessoa que está fazendo tratamento com quimioterapia. E aí depois eu até postei a reação, ela comentou lá embaixo. Que energia boa e feliz da vida porque ela tinha conseguido relaxar e tal. Mas é porque houve a entrega, houve a disponibilidade do cliente. É importante. É importante essa entrega por parte do outro. A gente não faz só. O terapeuta é um canal, está ali a serviço, né? Dessa caminhada com o cliente, mas não fazemos nada só. Precisamos sim dar essa parte que vem buscar os nossos acolhimentos, certo? Então vou agora fazer a meditação. Então assim, eu resolvi ler essa carta porque passou o Dia das Mães no domingo. Eu faço live na segunda, mas eu não consegui fazer ontem. Eu recebi visita em casa e aí a dinâmica mudou. Eu deixei para fazer hoje e a gente vai fazer essa meditação ainda com a mãe. E a gente vai aproveitar e vai trazer o pai também. E o que é que eu posso dizer para você? Ainda que não seja igual a do Bert Helling e a sua história, você pode trazer à sua mente a sua história. E escrever e desenhar a sua carta a partir desse processo da meditação guiada. E depois, se você quiser, você também pode escrever uma carta. Tá bom? Se precisar de orientação, é só falar comigo. Então, vamos lá. Eu vou convidar você a procurar uma posição que você se sinta à vontade.
Pode ser sentada em posição de lótus, pode ser sentada encostado numa cadeira, como eu vou fazer agora. Pode ser sem encostar as costas, com a coluna sempre retinha. Tem gente que prefere meditar deitado, às vezes só corre o risco de dormir. Mas eu vou convidar você a tomar consciência do seu corpo. Se possível, pisa os pés bem firmes no chão, no solo. Se estiver num lugar que tem a natureza, a planta, fica por perto que te ajuda. Se der para respirar um ar puro nesse momento, também respire. Você deve estar ouvindo aí meio com eco, porque eu fechei a sala, porque às vezes faz muito barulho aqui à noite. Enfim, vamos nos conectar com os nossos corpos. Preste atenção no seu corpo. Inspire profundamente. Solte o ar. Inspire. Vai expirando, voltando ao normal e sempre com atenção na respiração. Sente o seu corpo, percebe os pensamentos e deixa fluir. Vê o que vem à sua mente, não tente controlar. Apenas respire com atenção à sua respiração. E nesse momento, imagine seu pai, a sua mãe à sua frente. Olhe para eles. Se não tiver conhecimento deles, traga alguém que representa essas pessoas na sua vida. Pai e mãe, porque todos nós temos um pai e uma mãe. Contemple-os e diga: querida mamãe, que bom que você é uma mulher comum, assim como milhares de outras mulheres. Eu te amo, assim como mulher comum. Como mulher comum, você encontrou meu pai. Ele também é comum. Vocês se amaram e decidiram passar a vida inteira juntos. Casaram-se. Isto também é comum. Inspira. Se amaram como homem e mulher profundamente. Eu fui gerado através desse amor profundo. Sou um fruto do amor de vocês, vivo, pois, como pessoa comum, vocês esperaram por mim durante 9 meses, entre esperanças e aflições. E eu nasci entre dores, tormentos. Vocês me olharam e disseram sim. Você é meu filho, minha filha. Então me deram um nome, me deram os seus nomes e me chamaram com esse nome. E disseram para todos: este é meu filho, esta é minha filha. Me nutriram, me educaram, cuidaram de mim durante muitos anos. E sempre pensaram em mim. Se
preocuparam e se questionaram sobre as minhas necessidades. Querido papai, querida mamãe. Os outros filhos, assim como eu, também às vezes disseram que vocês tinham falhas, que não eram perfeitos e que deviam ter sido diferentes. Mas assim, da forma que vocês foram certo para mim. Somente por terem sido da forma que foram, tornei-me quem sou. Para mim tudo estava certo. Eu lhe agradeço, querida mãe. Eu lhe agradeço, querido pai. E agora o mais importante. Eu liberto você, querida mãe, de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de uma mulher comum. Recebi o suficientemente e já basta. Obrigado, mãe. Olhe para o seu pai agora e reverencie, querido pai. Libero você de todas as minhas expectativas e exigências que superam o que se pode esperar de um homem comum. Eu lhe agradeço. Queridos, me deram a vida. Uma metade de mim é você, mãe, e a outra metade é você, pai. Eu os olho, os reverencio e os aceito exatamente como são. Vocês são os pais certos para mim. E eu agradeço ao Criador pela oportunidade de estar aqui para isso. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Inspira. Visualize seus pais indo e diga: eu agradeço pela oportunidade de me curar. Agradeço pela oportunidade da cura de toda a minha ancestralidade e das futuras gerações. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Assim, você e todo o seu sistema se cura. Assim é, está feito, está feito, está feito. Inspira, volta devagar. E aí, minha gente, fala-se que quando eu me curo, todo o meu sistema se cura. E a cura é um processo contínuo, mas às vezes tem dia que a gente vive grandes despertares espirituais que podem significar parte bem significativa da nossa cura. Leila Oliveira, bem-vinda. Você entrou, já estava aqui na meditação. Meditamos hoje com a carta de Bert Hellinger para a mãe. Vou deixar salva no feed. Aparece por lá, comenta, compartilha, deixa um like. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Também pode fazer pergunta nos comentários que eu respondo, tá certo? Então, grata, grata, grata. Vou encerrar aqui e amanhã eu não faço live. Vou fazer na quinta de manhã. Até lá.